Amém. Graças a paz. E cada dia mais nós venhamos a entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo e estar rendido aos seus pés, colocando o amor na prática. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo de número 21. Gênesis, capítulo 3, vamos ler o versículo de número 21 e depois nós vamos estar trabalhando ponto a ponto. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. Como o Senhor cuida de cada um dos Teus filhos em todos os detalhes, Pai. Obrigado por permitir estarmos aqui hoje, Pai. Obrigado por cada bênção que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Obrigado por todos os livramentos, aqueles que vimos e principalmente, Pai, aquele que não vimos. Mas que o Senhor esteja todos os dias junto conosco. Assim como Tua palavra diz, até a consumação dos séculos. Continua falando conosco, assim como o Senhor já tem transmitido as Tuas verdades, através de louvores e leituras, e agora, através da Tua palavra, que será proclamada, palavra Tua, e não minha, porque eu sou apenas um servo, fraco, frágil e pecador, mas que permite ser usado por Ti, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão aqui, os que estão em casa e muitos outros que ainda irão assistir através desse equipamento de mídia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é: Família, esteja alerta. A desobediência traz consequências. Família, esteja alerta, pois a desobediência traz consequências. Nós vamos ler o texto do versículo 1 até o versículo de número 3, onde nós vamos estar vendo algumas dicas, algumas formas de estarmos alerta, para que cada vez menos, como família, estejamos pecando contra o nosso Deus. A palavra de Deus, no versículo 1, ela diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não deveriam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Respondendo: podemos comer do fruto das árvores do jardim, disse a mulher.
É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquelas árvores. Se o fizerem, morreram. Amados, nós precisamos estar alertas no dia a dia da nossa família. Nós vemos aqui no versículo 1 algo bem importante e bem interessante. Deus, Ele tinha criado todas as coisas boas, sim ou não? Sim. Todos os dias que Ele criava, e disse Deus que era bom, e disse Deus que era bom. Porém, por conta de uma rebelião ocorrida nas regiões celestiais, 1/3 de todos aqueles que foram criados para glorificar e adorar a Deus, que eram os anjos, eles caíram junto com seu líder chamado Satanás. E hoje, no meio das coisas boas, precisamos estar atentos, porque infelizmente Satanás, ele continua na terra, e o texto diz que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa. É bem interessante, porque por vezes nós esquecemos das coisas, e estamos em um ambiente bom, estamos em um ambiente favorável, estamos em um ambiente onde tudo está maravilhoso. Era isso o que Adão e Eva vivia? Sim ou não? Estava tudo lindo, tudo perfeito, tudo pleno. Mas o inimigo, ele estava ali. O inimigo, ele estava perto, esperando apenas uma brecha, esperando apenas um momento, esperando apenas um deslize. E queridos, a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra carne e nem contra sangue. A nossa luta são contra os principados e potestades, as hostes espirituais. E por vezes nós cristãos, e principalmente o meio batista, ele acha que está blindado. Ele acha que por estar em um ambiente religioso, ele não precisa ter uma vida de consagração. Ele não precisa ter uma vida devocional diária firme aos pés do Senhor. Ele não precisa estar plenamente andando em conformidade com o que a palavra ela diz para mim e para você. E as nossas famílias, elas precisam estar alertas. Por quê? Porque quando nós não estamos de fato seguindo a luz que o Espírito Santo traça para nós através da sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós não temos luz, estamos às cegas, às escuras. Mas estamos num momento bom. Nós só precisamos estar aos pés de Cristo quando a chapa esquenta, quando a bronca chega. Quando eu olho e chega um médico e o médico diz não tem mais jeito. Quando eu vou para um lado e a minha esposa ou o meu esposo olha e diz eu não te quero mais. Quando o desemprego está às portas, quando a crise emocional está ferrenhamente intrínseca, aí nós chegamos próximos. E muitas vezes algumas pessoas afirmam: se não vem pelo amor, isso é totalmente errado. Sempre há amor.
A dor que é causada é através das nossas escolhas. É através daquilo que eu acho que é bom para mim. E aí vem as consequências. Pois a família precisa estar alerta. Porque a desobediência traz consequências. E nós conhecemos o texto. E nós vamos ver pontualmente o que nós podemos fazer para que essas consequências elas estejam apenas daqui para trás. Porque precisaremos vivê-las. Mas daqui para frente tentarei eu e os amados desobedecer cada dia menos, para que cada vez menos tenhamos consequências. Preste atenção. Você precisa estar alerta, principalmente nos dias bons. Sabe uma pessoa que não sofreu durante os dias ruins, porque ouviu a voz de Deus e esteve bastante alerta? O nosso amigo José. José, ele entendeu o sonho que Faraó tinha, e ele colocou em prática aquilo que Deus tinha falado através do sonho de Faraó. E ele se precaveu. Ele reuniu recursos. Ele colocou todo o povo com um só propósito. E passaram 7 anos de quê? De fartura. Tinha tudo em abundância. Às vezes nós olhamos para a nossa trajetória de vida, e há tempos outrora, nós olhamos e dizemos: poxa, vamos usar o número 7 de José? Há 7 anos atrás eu estava desse jeito. Há 7 anos atrás eu estava muito massa. E José, ele passou 7 anos na presença de Deus, sem desviar do seu foco. E queridos, depois tiveram 7 anos de bronca. Amados, vocês concordam comigo que no primeiro ano de bronca, tinha pessoas orando para que aquela escassez acabasse? Sim ou não? Sim ou não? Acabou? No segundo ano, tinha gente orando? Sim ou não? Acabou? É muito interessante isso. É por isso que a gente precisa estar alerta, porque a gente não sabe qual é o tempo da escassez. E às vezes nós temos o privilégio, nós temos o momento oportuno para cada vez mais estarmos perto do nosso Senhor Jesus Cristo e deixamos passar. Amados, família, esteja alerta. A desobediência, ela traz consequências. No versículos 2 e 3, nós vemos uma coisa interessante, porque a serpente, ela faz uma pergunta à mulher, e a mulher responde que podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu ela: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizer, morrerão. Eu disse que o inimigo, ele está sempre ao nosso lado. E algo interessante que nós vemos no versículo de número 2 e no versículo de número 3, é que ele vai no momento certo e no lugar propício. Você já parou para se perguntar por que ele não foi diretamente a Adão? Ela poderia ter ido diretamente a Adão, mas não. Ela esperou um momento oportuno. Ela esperou um momento propício. E ela não foi até Adão, queridos, não era porque Adão era mais forte, mas porque tinha sido Adão que tinha recebido a orientação direta de Deus. Em Gênesis 2:16, nós vamos ver
que Eva, ela não tinha escutado aquilo que Deus tinha falado. Por quê? Ela não tinha sido criada ainda. Após Adão estar ali com Deus, ele diz que de todas as árvores você pode consumir, mas aquela árvore que está no meio, acho que o irmão Cleito está colocando aí, se você comer de fato dessa árvore, no dia que você comer, você vai morrer. Amados, quanto mais, preste bem atenção, quanto mais uma parte do nosso corpo está distante do coração, mais difícil é que o sangue chegue até lá. E é mais fácil que nós tenhamos problemas. Alguém já ficou com a barriga dormente, formigando? Mas já ficou com a mão dormente, formigando? Já ficou com os dedos dos pés dormente e formigando? Nunca se perguntou por quê? Os nossos músculos da região abdominal, caixa torácica, eles estão mais próximos do coração. Eles recebem irrigação das suas artérias mais robustas. Mas a ponta dos nossos dedos, ela recebe irrigação através de pequenos vasos. As extremidades dos nossos pés, elas recebem irrigação de sangue por pequenos vasos, e até chegar lá o sangue já passou por muitos lugares. Amados, quanto mais distante você tiver de Deus, mais propício e uma presa fácil você será para cair nas ciladas do inimigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eva, ela não estava distante de Deus. Eva, ela foi criada para ser uma ajudadora. Quem precisava estar com Eva nesse momento? Quem precisava estar com Eva nesse momento? Adão. Por muitas vezes, e agora eu direciono para os homens, nós homens deixamos de estar próximo das nossas mulheres, deixamos de doutrinar a nossa casa, deixamos de ser o sacerdote do lar, que a responsabilidade é sua. E por isso, muitas coisas são adentradas e minadas dentro do seio da nossa família, porque nós não cumprimos o papel que Deus designou para mim e para você. Infelizmente hoje nós temos homens que deixaram de ser sacerdotes do lares há muito tempo. Satanás está onde? Longe? Ele está longe? Ele está perto. Ele está vendo isso? Muitas vezes nós, machos alfa, estamos muito bem resolvidos, assim como o nosso irmão Roberto, que está bem lindo de rosinha. Adoro. Olha, Mário Júnior, desse estilo do rapaz, Jário disse que ia me dar um terno desse no dia do pastor, viu? Se ele não der, quero ver, viu? E ele disse, o senhor vai usar, mas é claro. O tênis também, eu só não quero All-Star, que eu não gosto de All-Star não. Amados, nós precisamos ter em mente que nós como homens, por vezes, estamos muito bem resolvidos, mas por fato e pelo fato de não estarmos cuidando do nosso lar e apenas gerindo, imaginando que o nosso lar só precisa de dinheiro, as nossas esposas, os nossos filhos, as pessoas que estão próximas a nós, elas estão sujeitas a ser atacadas pelo inimigo.
Querido, fique alerta. Fique alerta. Porque por vezes a minha desobediência e a sua traz consequências. Porém, hoje, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio universal, ele foi estabelecido. E hoje nós temos acesso ao Pai. Ou seja, mulher, se através do Espírito Santo de Deus, você perceber que o negócio está desandando, clame a Deus. E chame seu marido. Clame a Deus e exorte seu marido. Clame a Deus e cumpra o papel que ele deixou. Mas dizendo assim: essa cadeira, filho, não é minha não, é sua. Eu guardei ela para você. Família, esteja alerta. A desobediência, ela traz consequências. Versículos de número 4 e versículo de número 5 diz o seguinte: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Atenção com as meias verdades. Atenção. O inimigo, ele não transmite para nós mentiras descabidas, porque se assim o fosse, nós o confrontaríamos. Mas ele fala aos nossos ouvidos como um sussurro. Às vezes nós achamos que o inimigo, ele se materializará em forma horrenda, para que a gente olhe e diz: vai para lá, mal-assombro, e sai nas carreiras. Não. Ele vai de maneira sutil. Ele vai de maneira tranquila. Ele chega para a gente e diz assim: vai que dá certo. Orar para quê? Já está tudo aí. Olha como foi tudo. Está tudo certo. Para que orar? Se Deus já sabe o que eu estou pensando. Deus não é onisciente? Deus não conhece o nosso pensamento? Eu apenas chego na minha cama à noite e digo: Senhor Deus, obrigado pelo meu dia. Abençoa a minha, família, igreja, trabalho, faculdade, amigos. Em nome de Jesus, amém. Condensou o negócio. Comprimiu tudo. Porque ele não já sabe, né? Ele não sabe quem é minha família. Ele não sabe quem é que estuda comigo na faculdade. Ele não sabe. Então para quê? Para que orar? Está tudo certo. E muitas vezes, queridos, esse sussurro vem no meu ouvido. Esse sussurro vem aqui, ó. Porque tem uma música que o meu amigo Aloysio, ele gosta muito, do amigo dele, Thales, que ele diz que todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Amados, precisamos estar atentos, porque muitas vezes esse sussurro, ele diz o seguinte: você está tão cansado, não precisa gastar muito tempo lendo a Bíblia.
Quem disse que você precisa ler tanto a Bíblia? Não, deixa para o pastor. O pastor, ele tem que ler a Bíblia mesmo. Ele ganha para isso. Oh, Jesus. Ande comigo. Você está tão cansado? Para quem ir na igreja? A igreja é você. Estávamos conversando, eu e meu amigo Tiago. Eu fiz o convite a ele para ir para o socorro na madrugada. E ele disse: pastor, eu vou trabalhar no outro dia. 6 horas da manhã eu tenho que estar acordado. Foi ou não foi, Tiago? Aí eu olhei para ele assim e disse: vamos embora, meu irmão. Vamos embora. Por quê? Quantas vezes eu não cheguei em casa de uma festa de 3 horas da manhã, de um aniversário, de uma farra, e no outro dia eu tinha que trabalhar de 5. Ia lindo assim, cambaleando, e chegava lá. É assim ou não era? Mas hoje eu escuto essa voz no meu ouvido que diz: tu está muito cansadinho, tu não precisa ler a Bíblia não, vai não para a igreja não, ou vai e fica dormindo. Amados, preste atenção, esteja alerta. O terceiro ponto, que às vezes nós sussurramos, e às vezes isso vem nos meus ouvidos: o pastor não entende a tua luta não. Ele só quer encher a igreja. Ele só quer que tenha muita gente. É por isso que ele quer que tu fique aqui direto. Por isso que ele fica convidando a tu para estar o tempo todo lendo a Bíblia, orando, estando aqui. Queridos, alguma das coisas que foram transmitidas aqui são inverdades? Amados, eu estou no mundo da mesma forma que você está. Eu estou aqui em cima hoje apenas porque eu ouvi o chamado de Deus e Ele disse: você vai fazer uma coisinha diferente. Mas da mesma forma que eu estou aqui, eu tenho sangue nas minhas veias, eu tenho carne e bastante, não é? Se rir vai para o inferno, viu? Amados, isso precisa estar sendo anulado por mim e por você. Mas para isso a gente precisa estar alerta. O quarto ponto do versículo 4 e 5, que é sussurrado nos nossos ouvidos: sua esposa, seu marido, ele não precisa de carinho e atenção não, pois você já trabalha muito para prover dinheiro para dentro dessa casa. Quantos relacionamentos hoje eles não estão sendo destruídos por conta desse distanciamento que existe nos lares? Maridos e esposas que não mais se olham, maridos e esposas que não mais trocam carinho, carícias, maridos e esposas que não se abraçam mais. Amados, esteja alerta. A desobediência, ela traz consequências. No versículo do número 7, nós vamos ver algo bacana, que diz o seguinte: a mulher, ela viu que a árvore era linda, e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao seu marido, que estava com ela,
e ele também comeu. Nesse verso, se nós analisarmos e se nós estivermos atentos, nós podemos evitar algumas situações que talvez, se não conseguíssemos e se não conseguirmos evitar, trarão consequências. Primeiro, o que você está vendo? O que os seus olhos têm contemplado? O que você está vendo é agradável a Deus? O que você está vendo é íntegro, é puro e é de boa fama? O que os teus olhos têm contemplado? Prazer, ganância, fome e desejo por mais e por ter. O meu pai, ele tem uma célebre frase, que ele diz que a única medida que não enche é a do ter. Ela é a única medida que ela não enche. Eu estava talvez há um ano atrás, pedindo a Deus, que Deus me desse R$100. E hoje, eu peço a Deus que Deus me dê R$10.000. Porque os R$100 que eu estava pedindo outrora já não está dando mais. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu gasto. Quanto mais eu tenho, mais eu busco. O que os teus olhos estão vendo? O que parece aos teus olhos gostoso, agradável? Eva, quando ela olha para aquela fruta, ela vê algo lindo, ela vê algo delicioso. Mas ela se esqueceu o que tinha por trás. Amados, tudo isso vai de encontro a Deus. Se afaste. Se afaste. Fique distante. Mesmo que pareça bom. Porque o texto, ele diz que a mulher viu que a árvore era linda. O seu fruto parecia delicioso. Ou seja, aquilo era algo aparentemente bom. E a começar de mim, quando algumas coisas são aparentemente boas, o meu cérebro, ele começa a trabalhar de uma maneira tão interessante, que ele começa a me dar informações, que aquilo é muito bom, que aquilo é muito bacana, que aquilo é muito legal, e eu só começo a ver coisas boas, eu só começo a ver coisas legais, eu só começo a ver coisas bacanas, e eu estou vendo, e eu vejo até que foi de Deus aquele fruto. Família, esteja alerta. A desobediência, ela traz consequências. O outro ponto que podemos evitar é: não é porque todos estão fazendo o errado que ele se tornará certo. Adão precisava, quando de fato viu o fruto que estava na mão de Eva, que ao meu ver era um abacaxi, porque é a minha fruta preferida. Troque de fruta. Abacaxi é uma fruta tão preferida minha que me levou para o hospital uma vez. Eu comi 9 abacaxi num dia. Eu quase que morro com a crise de rins. Se não fosse o irmão Edinaldo, Jário, que me levasse para o hospital, eu acho que eu tinha morrido. Quando eu cheguei lá, a médica disse: o que foi que aconteceu? Você está sem beber água faz quantos anos? Eu disse: não, foi 9 abacaxi que eu chupei. Estava tão docinho, Tiago. Estava uma delícia. Amados, Adão, quando vê aquele fruto, que ele sabia qual era o fruto, sim ou não? Ele sabia. Deus, ele tinha falado diretamente a ele. Quando ele vê aquilo, ele precisava: Eva,
Senta aqui. Eu não sei quem foi botar essa cadeira não, mas ela foi tão boa hoje. Senta aqui. Vamos conversar. Senta aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse negócio que tu comeu aí. Senta aqui para a gente trocar uma ideia. Um papo cabeça. Eu e você. Adão, ele precisaria falar, exortar, repreender, chamar a atenção. Preste atenção, com amor, tá? Cuidado. A sua verdade, ela não pode ser uma mão fechada que esbofeteia o rosto da outra pessoa. Às vezes nós estamos todos certos, mas pela forma nós ficamos todo errado. Não é o que fazemos, é como fazemos. Adão, ele precisava, assim como Paulo, em Gálatas 2, no capítulo 11, chamar a atenção de Eva. Paulo, em Gálatas, ele diz: mas quando Pedro veio a Antioquia, tive que me opor a ele, de maneira aberta, pois o que ele fez foi muito errado. Pedro, quando as pessoas que eram judeus, que diziam que aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo precisavam ser circuncidados, quando essas pessoas estavam longe, ele sentava com os gentios, ele comia com os gentios, ele estava lá jogando dominó com os gentios. Mas aí, quando chegava Tiago, o líder da igreja, quando chegava alguém, Pedro se saía. Não estou perto desse pessoal não. Esse pessoal aí não é comigo não. E Paulo, vendo essa ação, ele precisou chegar até eles e dizer: meu irmão, vem cá, esse negócio está errado, bicho. Não é desse jeito não. Você está aqui para a gente ter um diálogo multiplicador? Amados, se nós tentarmos evitar algumas situações na nossa vida, essas mesmas não trarão consequências para cada um de nós. Naquele momento, se Adão tivesse colocado um ponto e um freio, não teria acontecido o que vem logo em seguida, do versículo de número 7 até o versículo de número 20. Naquele momento, os seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueiras umas às outras para cobrirem a sua nudez. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? O homem respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comeste? O homem respondeu: foi ela, a mulher que tu me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu, inocente, bobinho, não sabia de nada, comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você o ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse:
Farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele diz: uma vez que você deu ouvido à sua mulher e não a mim, deu ouvido ao seu amigo e não a mim, deu ouvido ao seu trabalho e não a mim, deu ouvido à sua igreja e não a mim, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Por toda a vida terás muito trabalho para tirar da terra o teu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Atenção, família. A desobediência traz consequências. Nós vimos do versículo 1 até o versículo 3 situações que por vezes fossem evitadas, não chegaríamos a esse desastre, a essa catástrofe, a algo tão global que atingiu a mim e a você. Quando nós não estamos alertas e desobedecemos, nós geramos algumas consequências. Primeiro, vergonha. Quando eles desobedeceram a Deus e viram que estava nus, eles tiveram vergonha e eles se esconderam. E essa vergonha foi tão tal que talvez eles acharam que Deus não os pudesse perdoar. Às vezes nós cometemos desobediências, a começar por mim, e às vezes achamos que Deus não pode perdoar. Queridos, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, Ele cobriu a tua multidão e a minha de pecados. Não se esconda de Deus não. Não fique com remorso. Faça como Davi. Olhe para Ele e diga: pequei contra ti, somente contra ti eu transgredi. Esse texto é bem interessante, porque Davi fala isso depois de ter colocado Urias para ser morto, depois de ter cortejado Batseba. Mas ele afirma que pecou contra Deus, e de fato assim o foi. E a consequência do pecado contra Deus, a consequência da desobediência contra Deus, esteve às suas portas. Transgrediu, desobedeceu. Reconheça, olhe para o céu, e assim como o filho pródigo, volte para a casa do seu pai. Volte para a casa do seu pai, porque quem continua a lhe acusar é Satanás. Tu vai para onde? Tu fizesse isso agorinha, tu já vai para a igreja, mais uma vez tu caiu nisso, e tu vai lá, tá com o povo de Deus, aquele povo todo santo, tu vai contaminar aquele povo todinho. Queridos, não tenha vergonha, porque Cristo, Ele está para te dar a mão, e onde você caiu, Ele vai te colocar de pé mais uma vez. A consequência da desobediência: primeiro, a vergonha. Segundo, afastamento de Deus. Um afastamento tal
que nós começamos a acusá-lo. E não reconhecemos que o errado da história sou eu. E às vezes, não eu como pessoa, mas o pecado herdado pela humanidade. E eu não reconheço. Eu faço como Adão. Eu boto a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. A mulher fala o quê? Bota a culpa na serpente. A serpente não tinha mais em quem colocar, a culpa ficou para ela mesmo. A desobediência, ela traz consequências. E uma das consequências é a vergonha. A segunda consequência é o afastamento. Eu digo sempre, queridos, que esse momento de você estar aqui na igreja é um momento tão bacana e é um momento tão fácil. Porque basta apenas você se levantar, colocar a sua roupinha e vir. Sabe qual é o momento difícil? É eu chegar cansado do trabalho, da faculdade, me sentar, abrir a minha Bíblia e degustar do que Cristo tem a falar para mim. Sabe o que é o difícil? É eu eleger um tempo de qualidade para estar orando e intercedendo a Deus de maneira diária. Isso é difícil. E aí quando eu afirmo que a ideia de estar aqui é fácil, é porque por muitas vezes, infelizmente, nem aqui nós estamos conseguindo estar. Nós não conseguimos estar em um culto de oração. Nós não conseguimos estar em uma escola bíblica discipuladora. Nós não conseguimos estar num culto dominical. Se não estamos aqui, que é fácil, quiçá em casa, que é muito mais difícil. Amados, a desobediência, ela gera algumas consequências: vergonha, afastamento de Deus, dor. Quantas vezes na nossa vida nós não olhamos para trás e conseguimos identificar que a dor sofrida poderia ser evitada se eu tivesse ouvido a voz de Deus, se eu tivesse ouvido a voz de um pai, se eu tivesse ouvido a voz de uma mãe, se eu tivesse ouvido a voz de um pastor, se eu tivesse ouvido a voz de um anjo que Deus usou para estar ali na minha vida, dizendo: não vai por ali não, fica aqui, faz assim, vem para cá. E a consequência da desobediência é dor. Quanta dor nós não trazemos por conta de desobediências, escolhas equivocadas. Continuando, ao desobedecer, geramos uma maldição. A terra, quando Eva desobedeceu, foi amaldiçoada? A terra, quando Eva desobedeceu, foi amaldiçoada? Não. A terra foi amaldiçoada quando Adão desobedeceu. Porque Deus olha para ele e quando se vira para ele, ele diz: e tu, homem, uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore que não ordenei que você comesse, maldita será a terra. Amados, muitas vezes existem algumas consequências que nós carregamos até hoje. Existem alguns traumas, algumas cicatrizes que existem no nosso corpo, que carregamos até os dias atuais. Porque outrora eu não estive alerta. Sabe esses espinhos que foram colocados na cabeça de Jesus? Esses espinhos, eles tipificam o meu e o seu pecado.
Em alguns momentos aqui de ceia, eu já transmiti isso. Se lermos o livro de Levítico, nós vamos ver que o sacerdote, quando ele iria fazer uma oferta a Deus, ele colocava a mão sobre o animal, e ali depois ele fazia a degola. A mão que ele colocava sobre o animal transmitia os pecados dele para o animal, e a pureza do animal passava para ele. Essa era chamada de justificação. Porém, quando Cristo ele está sendo levado para a crucificação, ele pega o símbolo do pecado. A terra produzia espinhos antes de ser amaldiçoada? Sim ou não? A terra produzia espinhos antes de ser amaldiçoada? Não. O pecado do homem gerou os espinhos, e foi aqueles espinhos que foram colocados na cabeça de Cristo. Amados, versículo de número 21, ele é extraordinário, porque por vezes nós não estamos alertas. Por vezes, infelizmente, nós caímos em algumas situações que nos trazem consequências. Mas o Senhor Jesus, ele é extraordinário. E o versículo 21, ele mostra isso de maneira bem enfática. O texto ele diz: e o Senhor Deus fez roupa de peles de animais para Adão e sua mulher. Amados, o que é fantástico em Deus é isso, que mesmo hoje, desfrutando das consequências das desobediências e das transgressões a Ele, o seu amor e a sua graça nos abraçam. O próprio Deus, Ele faz o primeiro sacrifício para cobrir a desobediência do pecado do homem. Um animal, ele precisou ter a sua pele arrancada para cobrir a nudez do homem. Quem era aquele animal? Quem era aquele animal que estava cobrindo o pecado do homem? Quem era aquele animal? Jesus. Deus, desde o comecinho, Ele estava dizendo a você: eu tenho cuidado de ti, eu estou perto de você, eu, mesmo com as suas transgressões, mesmo com as tuas desobediências, eu estou aqui do teu lado. Essa é a obra de Cristo, cobrir os nossos pecados, cobrir a nossa desobediência, religar o nosso relacionamento outrora perdido. Porém, queridos, em gratidão a essa graça, nós temos que buscar estar alerta e vigilante, para que nossas famílias continuem sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Ele é fiel em todo tempo, e em todo tempo Ele é tão bom, que estejamos cada dia mais cantando essa bondade de Deus, essa graça que não foi de graça, esse amor que foi derramado por cada um de nós, precisa fazer com que eu e você esteja afirmando: eu me rendo a ti, eu te dou, Deus, o meu ser, eu entrego tudo a ti.
Família, esteja alerta, porque a desobediência, ela traz consequências. Porém, Cristo está ao teu lado, e essa bondade, ela vai te seguir, porque nada separa você do amor de Cristo. Vamos colocar de pé?